A paz esteja convosco, foram as primeiras palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos que estavam reunidos, às portas fechadas, logo depois da sua ressurreição. Porque ele é o príncipe da paz. Quando ele nasceu, os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade. E ele veio trazer a paz dos homens com Deus, a paz dos homens entre si e a paz de cada um de nós conosco mesmos. Porque ele é o príncipe da paz e essa paz foi adquirida com a sua morte na cruz. E é por isso então que ele inicia desejando a paz. E é esta mesma paz que a igreja nos deseja nesse dia, que nós celebramos o Dominica in Albis, o dia do branco, exatamente porque antigamente os catecúmenos vinham à igreja nesse dia, os neobatizados vinham à igreja nesse dia, todos de branco. Então daí o nome Dominica in Albis, domingo do branco, ou Pascuela, uma pequena Páscoa. Mas logo depois que deseja a paz, Cristo faz um anúncio para eles, dá um poder e dá um mandato. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra sobre eles. Depois lhes diz, com este sopro, recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoaste os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Muitos exegetas colocam aí a instituição do sacramento da confissão. É verdade, mas é algo muito mais amplo do que apenas o sacramento. Jesus estava dando aos discípulos o poder de exercerem como ele exerceu e exerce, vindo do Pai, a sua misericórdia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar os pecados, para nos salvar. E agora Jesus vai transmitir esta missão de salvação dos homens aos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o mandato de salvação. Daí a primeira missão, posso dizer a única, e todas as outras vão em torno desta, missão dos apóstolos, e daí a missão da igreja, de ser o sacramento de salvação, levar a salvação para todas as almas. É o exercício da misericórdia que Cristo quer que nós façamos no dia a dia. A misericórdia foi muito falada por Jesus desde o início da sua pregação. Não só fala como ele exerce. Nós vemos as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. É um mandato. Usai de misericórdia. Sede misericordiosos como o Pai, e eu, porque eu fui enviado pelo Pai. Então o que nosso Senhor quer de nós, em primeiro lugar, que nós exerçamos essa misericórdia com os outros. O profeta rei Davi já cantava, né? Misericórdias Domini in eterno cantapo, cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. E nós vemos o exercício da misericórdia de Cristo do ponto de vista espiritual, por exemplo, com a samaritana, com aquele pecador paralítico, tende confiança, filhos, eu venci o mundo, com o bom ladrão no alto da cruz, com os seus inimigos, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sempre exercendo essa misericórdia. Mas também há uma misericórdia no sentido material, quando vê o sofrimento material, né? O povo que já o seguia há 3 dias, Jesus diz, miséria superturbam, tenho misericórdia desta multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E aí faz o milagre da multiplicação dos pães. De modo que nós vemos Jesus nos mandar
A misericórdia nos dá como mandato, como Pai e Ele, mas também exerce essa misericórdia materialmente e espiritualmente e também moralmente. Sua própria oração ao Pai: eu peço ao Pai por estes que estão aqui e por aqueles que irão crer através deles. Peço que a misericórdia. Mas em que consiste a misericórdia? Misericórdia vem de duas palavras, miser e cordis. Cordis é coração, miséria, sofrimento. Então a misericórdia, ela é um olhar de amor compungido por aquele que sofre. E ninguém tem maior sofrimento do que a humanidade diante do pecado, e por causa do pecado. Afinal, todo sofrimento é fruto do pecado, seja do próprio pecado, seja do pecado dos outros, ou consequência daquelas falhas, aqueles pecados da própria humanidade. Deus, nosso Senhor, quando Adão pecou, Deus diz: comerás o pão com o suor do teu rosto, mas a terra só te produzirá espinhos e cardos. Ou seja, mesmo assim estarás sofrendo. O sofrimento todo é sempre fruto do pecado e, evidentemente, por causa da nossa natureza decaída e limitada. Portanto, nós devemos olhar para Deus com confiança, e a misericórdia vem dele para nós. Deus, com seu amor, nos olha e se abaixa e vem a nós. Como nós vemos a parábola do bom samaritano, né? É Deus que desce do céu e se coloca como um de nós, exatamente para curar as nossas feridas. Mesmo que seja uma cura com azeite doce, mas também com a ardência do vinagre, e muitas vezes na nossa vida acontece isso, e Deus quer exatamente que nós nos purifiquemos, mas Ele vem exercer a sua misericórdia. Mas em que consiste, em última análise, a misericórdia de Deus para conosco? A misericórdia de Deus consiste no perdão. E precisamos ter consciência dos nossos pecados e reconhecermos que nós somos frágeis, orgulhosos, vaidosos, impuros, invejosos, mais cuidadosos com as coisas do mundo e com as coisas que passam do que com as coisas que permanecem. Reconhecendo, pois, a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, longe de nos afastarmos de Deus por causa disso, devemos mergulhar na sua misericórdia e pedir a Ele perdão. Porque essa misericórdia de Deus, que é o próprio Deus, ela se exerce para nós no perdão. Por isso temos que ter confiança. Isso Santa Teresinha já nos chamava atenção nos seus escritos. Temos que confiar, porque Ele é Pai. E confiar como criança, que se entrega, que se joga nos braços do Pai, reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez, e de que não pode dar um passo à frente se o Pai não dá a mão. Assim também nós, diante de Deus, devemos confiar. Deus quer sempre nos perdoar e nunca rejeita aquele pecador que vai com confiança pedir perdão. E Ele perdoa. E como perdoa? Por causa dessa misericórdia, Ele manda o seu Filho que morre na cruz por nós. E essa misericórdia é exercida através da igreja no sacramento, mas em todo momento, todos os momentos de nossa vida, quando nós mergulhamos neste abismo de amor, do amor de Deus, nós somos perdoados. E não só somos perdoados, como somos elevados, porque não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus. De modo que a primeira consequência da misericórdia de Deus para nós é nós termos confiança.
Jesus fala certa vez a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. E muitos ficam questionando por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, se Deus é um abismo de misericórdia. No que depende de Deus tem sempre perdão, mas só não tem perdão porque depende também de nós. Se nós não nos arrependemos e não corremos atrás, e não vamos a Deus e mergulhamos no seu amor e não pedimos perdão, Ele não vai perdoar. E mesmo o Espírito Santo nos impulsionando ao perdão, nos movendo, nos inspirando, nos dando a graça, e nós rejeitamos e não queremos o perdão, é claro que não há perdão. Não que Deus não queira, mas porque nós rejeitamos esse perdão de Deus. Porque Ele sempre perdoa. De modo que nosso relacionamento com Deus, como filhos que nós somos, devemos estar sempre nessa intimidade e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei. São Francisco de Sales, ele diz que nós caímos muitas vezes em pecados leves ou até pecados graves, e Deus os permite para nós reconhecermos que nós somos frágeis, porque o pecado nos humilha. Por que tantas vezes temos vergonha de ir ao sacerdote e confessar o pecado? E muitas vezes, quando o sacerdote é conhecido, já ouviu os mesmos pecados antes, aí que o demônio trabalha para a pessoa não ir. Esta vergonha, que já é uma forma de fazer penitência, ela nos mostra, num certo sentido, nossa vaidade, o nosso orgulho, de não reconhecer que nós somos frágeis. Daí São Francisco de Sales dizer que nós precisamos ter a humildade e a queda, Deus as permite exatamente para nós sermos humildes e sabermos que sem a graça de Deus não podemos nada. E quando caímos, irmos a Ele e pedirmos perdão. E se caiu, olhar para dentro de si mesmo e dizer: ó, meu coraçãozinho, você era tão orgulhoso, tão vaidoso, e veio aí, você não é nada, caiu, está vendo? Agora volte-se para Deus, levante-se e siga em frente. Porque pior do que cair é não se levantar. Pior do que cair é não confiar no amor misericordioso de Deus para conosco, que conhece a nossa natureza e que nos ama. Somos frutos, somos preço do sangue de seu Filho, e tantos sofrimentos teve por nós. E por que Cristo instituiu o sacramento da confissão? Exatamente para exercer essa misericórdia. Porque o batismo, para isso. Porque no batismo ele nos resgata e nos dá a vida da graça. Porque a Eucaristia, São João falou agora, a água e o sangue. Esse sangue aí é a Eucaristia e a água é o batismo. Porque a Eucaristia? Exatamente para que a misericórdia seja continuamente aplicada em cada um de nós, cada vez que nós comungamos. É Deus que se une a cada um de nós. Mas essa misericórdia de Deus para conosco exige também atitudes nossas para com o próximo. Por isso Cristo disse: sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Como é que nós tratamos o próximo? Tantas vezes vamos ao confessionário, pedimos perdão e Deus nos perdoa. E com relação ao próximo, como é que nós agimos? Uma vez São Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes. Pedro colocou 7 vezes como um número assim extraordinário. E Jesus disse: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você perdoa o seu irmão? Ou ainda guarda aquela mágoa do passado, coisa que já se foi, e fica com aquilo na cabeça o tempo todo? Ele fez isso comigo, ele me maltratou, me machucou, me ignorou. Temos que usar de misericórdia para com os nossos irmãos, como Deus usa conosco. Aliás, Ele coloca como condição: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. E essa misericórdia para com o próximo também parte do perdão. Do perdão, perdoar. E perdoar sempre. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A mágoa é um veneno que você cria e que só faz mal para você. Tira esse veneno do coração. Deixa de ser orgulhoso, achando que merece um tratamento melhor, achando que merece uma palavra melhor. Se você é tão pecador como qualquer pessoa,
E se não pecou mais, e não se compare com os assassinos, ladrões ou coisas do tipo, porque você é tão pecador. E se não pecou mais, foi porque Deus te deu a graça, você não caiu. Mas se Deus tivesse tirado a graça, você seria pior do que os outros. Então deixa de vaidade, deixa de orgulho e perdoa. E tira do coração esse peso que está carregando durante a sua vida. E quantas vezes acontece isso em casa, entre irmãos, entre marido, mulher, coisas que não se resolvem e que vão crescendo como uma bola de neve, e a pessoa vai vivendo nessa angústia, fruto do próprio veneno que criou por causa do seu orgulho. Então sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, sobretudo com o perdão. Mas, como Jesus fez com o povo, quando fez a multiplicação dos pães, miséria ou superturbam, tenha misericórdia da multidão, nós também devemos ter misericórdia dos irmãos que sofrem. E quanto sofrimento nós vemos no mundo hoje. A igreja codifica tudo isso através das obras de misericórdia, temporais e espirituais. E nós seremos cobrados e julgados por causa delas. Quando Jesus vier para o nosso julgamento final, diante de todos, em particular se faz na hora da morte, mas diante de todos, no juízo final, Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, ou o contrário. De qualquer forma, nós seremos julgados pela misericórdia que nós tivemos com o próximo. Sede misericordiosos. Então, misericórdia material, as obras temporais, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, libertar os cativos. Mas as obras também de misericórdia, visitar os enfermos, as obras de misericórdia espirituais, corrigir os que erram, rezar pelos vivos e defuntos, e todas as outras, exatamente para que nós exerçamos essa misericórdia para com as pessoas. Neste domingo, que a igreja celebra o Dominici Naubis, e que foi escolhido pelo calendário universal atualmente, depois de João Paulo II, como a festa da misericórdia, está dentro exatamente do próprio Evangelho, do próprio Espírito Pascal. Que sejamos misericordiosos com todos, mas sobretudo tenhamos grande confiança em Deus, que nunca nos abandona. Ele só quer uma atitude nossa de arrependimento sincero e de busca dessa misericórdia. Mas também para com o próximo, para que assim nós possamos levar essa misericórdia de Deus para todos aqueles que nos cercam. O exercício da misericórdia com o próximo pode ser através de palavras, de ações ou de orações. Então, exerçamos essa misericórdia, que a paz virá através dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.